Bom, aí o que é que vai acontecer? Agora a gente vai construir uma estrutura para a gente poder gravar informações da tabela utilizando o formulário que a gente chama de formulário desvinculado. Tá? Lembra-se que a gente já tinha feito um teste gravando diretamente na tabela por meio de um formulário, só que a gente vinculou o formulário, né? A gente disse, ó, esse formulário vai pegar a fonte de dados da tabela tal. E quando você escreve nela, ele já grava na tabela, não é assim? Agora vamos imaginar que você não queira correr o risco do cara escrever qualquer coisa e gravar, tá certo? Então uma solução que é bem utilizada é você utilizar formulários desvinculados. Qual é a vantagem deles? Ele carrega mais rápido, tá? Porque ele não tem que carregar localizando todo o conjunto de registro e jogar ele para a memória também. Simplesmente ele carrega o formulário vazio, fazendo com que você tenha um formulário mais leve. Tá ok? Então vamos lá. Agora vocês fazem junto comigo. Do jeito que está aqui, nós vamos aqui em criar design de tabela. Nós vamos criar uma tabela aqui pequenininha, tá? Só para a gente poder fazer esse primeiro teste aqui de gravação. Então fica da seguinte forma. AG e D. Vou colocar aqui para ver se fica maior. AG nome. AG fone 1. AG fone 2. AG e-mail. Certo? Esse primeiro aqui, ó, AG e D, ele é do tipo numeração automática, tá? Autonumeração. Todos os outros são texto. Todo mundo aqui é texto, tá? Só que, por exemplo, o fone, eu vou alterar o tamanho do campo para 20. E o fone 2, vou alterar também o tamanho do campo para 20. E o resto continua 255, é o tamanho dele. Ok? Calma aí, o fone 1 para 20, o fone 2 para quanto? Para 20 também. Pronto. E os outros continuam com o mesmo tamanho. Ok? Esse primeiro campo aqui, ó, AG e D, você vai clicar bem aqui, ó. Chave primária. Para quê? Para que ele possa criar o contador automático e impedir que haja repetição. Então, clica nele e já temos aqui a nossa chave primária. Feito isso, pode clicar no botão fechar, que ele vai perguntar, deseja salvar? Sim. Nome, bote aí, TB, _ agenda. TB, _ agenda. Clique em OK. E nós temos aqui, ó, tab agenda. Legal? Beleza. O que é que a gente vai construir agora? Um formulário que vai ser a nossa interface para cadastrar esses dados. Só que, como eu disse, ele vai ser desvinculado. Ele não vai pertencer àquela tabela. Tá? Então, vamos lá. Criar formulário no módulo design. O meu aqui eu vou sempre ter que diminuir, né? Por conta da minha tela. Que acho que vai estar bom aqui. Então vamos lá, ó. Vou pegar aqui uma text box. Como sempre, vou fazer o ajuste da primeira, né?
e depois vou só copiar e colar, né? Então, formato, vou tirar aqui as bordas. A fonte aqui eu vou colocar Trebuchet. Vou aumentar um pouquinho aqui para 14, tá bom? A cor vai ser preto, normal. Aqui eu vou aumentar aqui um pouco. Aqui. Beleza. Aí eu vou colocar aqui. E aqui eu vou colocar uma corzinha, tá? Ó. Um azulzinho bem clarinho aqui. Ok. Feito isso, eu vou copiar e colar 1, 2, 3 e 4. Opa, deixa eu ver. Nome, foninho, tá bom. 4 vezes. Certo? O nosso formulário não vai ficar tão perfeito, porque esse não é o objetivo, tá? A gente já teve outras aulas aí de design de formulário, então... Bom, vamos ajeitar aqui as legendas, tá? Então aqui, texto 1 vai ser nome. Esse outro aqui, ó, vai ser fone 1. Fone 2. Oh, e-mail, né? Beleza? Pronto. O campo de texto. Aqui a gente ajusta, né? Aqui um pouco, ó. Pronto. Esse primeiro aqui, ó. Aí eu vou alterar a propriedade nome, tá? Primeiro text box aqui, ó. Caixa de texto. Eu vou alterar nome. Propriedade nome. Esse primeiro vai se chamar txt nome. O segundo, txt fone. Terceiro, txt fone 2, né? Esse aqui eu vou colocar txt fone 1. Pronto. E o último, txt e-mail, né? Beleza? Ok. O que é que eu vou precisar mais? Eu vou precisar de um botão. Então, desenho aqui um botão. Se aparecer o assistente de botão, clique em cancelar. E aqui eu tenho um botão. Aí eu vou... Opa! Vou copiar e colar uma vez. E outra vez. Legal. Vamos lá. Esse primeiro botão aqui, ó. Coloque na propriedade todas, que aí você consegue manipular os dois aqui, ó. Nome e legenda, tá? Esse primeiro botão eu vou chamar de btn salvar. E a legenda vai ser salvar. Poderia ser gravar também, né? Mas a gente está tão acostumado a usar salvar que não faz sentido ser outro. btn
limpar. E aqui vai ser limpar. O próximo vai ser btn fechar. E aqui vai ser fechar. Aqui. Ok, já que fizemos aqui, ó, já construímos. Vamos ver como é que ficou aqui. Vamos só fazer uns ajustes aqui para o formulário ficar mais ou menos bonitinho, né? Clica aqui em formato, né? Verifique se aqui em cima está formulário. Formato. Aí você clica aqui, ó. Estilo da borda. Diálogo. Seletor de registro, não. Botão de navegação, não. Barra de rolagem, nenhuma. Pronto. Certo? Estilo de borda, diálogo. Seletor de registro, não. Botões de navegação, não. Linhas divisórias, não. Ok? Clica em salvar. Ele vai perguntar o nome desse formulário. Coloque aí FRM Agenda. Form Agenda. Pronto. Espera aí que o meu estava grande, ó. Vamos só fazer aqui o ajuste, né? Pronto, ó. Já ficou mais ou menos interessante, certo? Ó, a gente sabe que aqui tá tudo legal, tá certo? Aqui a gente já consegue digitar, ó. Tá tudo beleza. Certo? O que é que a gente vai criar aqui? A gente vai criar olha só o que é que a gente vai criar aqui. Nós vamos criar uma função para limpar essa tela. Quando eu clicar aqui, ele tem que limpar esses campos. Ok? Outra função que a gente vai criar é uma função para salvar aqui dentro, ó, para gravar dentro dessa tabela. Tá certo? Uma função para gravar dentro dessa tabela. Então vamos lá. A primeira função que a gente vai criar vai ser a função para limpar. Tá? Porque ela vai ser útil. Ok? Então a gente vai fazer da seguinte forma. Eu posso até fechar aqui. Posso fechar aqui. Aí a gente abre, né, o VBA, né? Meu VBA aqui já estava aberto. Veja que eu já tinha um módulo criado aqui, não é? Eu já tinha um módulo criado aqui. Como esse módulo que eu criei aqui, ó, esse módulo aqui, foi só para teste, ele não vai me servir mais para nada, ok? Então, eu vou poder fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar o que está aqui dentro. E aqui dentro mesmo eu vou construir o que eu precisar. Certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma função para limpar. Essa função que eu vou fazer é o que a gente chama de função genérica. Tá? O que é uma função genérica? É uma função em que você pode utilizar em vários objetos. Tá? Em vários locais, vários formulários. Com pequenos ajustes, mas ela vai servir para vários tipos de formulários. Porque na verdade o que eu quero que ele faça é simplesmente limpar os campos. Então, funciona. Então vamos lá, criar a função, né? Vamos praticar. Função limpar.
E aqui eu já quero introduzir a vocês, apresentar a vocês, alguns recursos para a gente fechar função. Então, na aula passada a gente já criou uma função, não foi? Aqui embaixo, vamos até colar, aqui em cima na verdade. Vamos pegar aquela função que já estava pronta, ó. Você copia toda e cola aqui em cima, ó, antes da minha função limpar. Cola. Pá. Ó, ela já veio prontinha, né? Já veio prontinha. Certo? Não precisa nem testar, que a gente sabe que ela está funcionando. Beleza. O que é que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês o seguinte, falta apenas uma coisa, que é um parâmetro de passagem de variável, tá? Que a gente chama de passagem de parâmetro. Nessa função que já está pronta e funcionando, quando você cria ela para que ela seja uma função genérica, para que ela seja utilizável por vários objetos, tá? Existe um parâmetro que você vai precisar inserir, praticamente obrigatório. Se você utilizar ele no seu dia a dia, ele não vai ser mais obrigatório, ele vai ser nativo, tá? Como o as string, ou seja, uma declaração da variável. Estou falando de quê? Eu estou falando das passagens, ou seja, da forma que eu passo um parâmetro. Em princípio, existem dois tipos. Vou colocar aqui, mas não precisa vocês alterarem aí agora não. Seria passagem por valor, by val, e passagem por referência, by ref. E aí, qual a diferença de um para o outro? O by val praticamente é o seguinte, é passagem por valor. Então significa assim, que se eu inserir um valor qualquer, eu não estou inserindo exatamente aquela variável. Aí o que acontece, ó? Quando eu passo por by val, eu não estou passando o valor da variável. Eu estou simplesmente fazendo uma cópia daquele valor. Tá certo? E se eu estiver utilizando o by ref, não. O by ref eu estou, sim, pegando o endereço daquela variável na memória. Então, se eu alterá-lo, estarei alterando-o definitivamente lá na memória. Tá? Então, vem a questão. Quando é que eu uso um e quando que eu uso o outro? Em princípio, é o seguinte. By val, você utiliza para qualquer variável. By ref, para objetos. Tá? By val para variável comum e by ref para objetos. Na dúvida, usa by val. Se ele apresentar qualquer problema, do tipo parâmetro não identificado, variável não identificada ou qualquer coisa assim, você troca, bota by ref, tá certo? Mas em princípio, na dúvida, by val. Tá ok? O que é que isso vai melhorar o meu projeto? Vai melhorar em que toda vida que ele receber qualquer valor, ele receba por valor. Ele faz a cópia daquele cara e não a própria variável. Dito isto, vou pegar essa função mensagem que já está pronta e vou melhorar ela. Vou deixar ela melhor. Boto by val e aqui eu boto by val. Opa. Certo? Então, o by val, essa flag, ela entra antes da tua variável. Sempre. Tá? Antes da tua variável. Sempre. Sendo assim, vou voltar para a minha função aqui embaixo. Ó. Função limpar.
Função limpar vai receber um by-val também, apesar que eu vou utilizar um objeto, mas eu vou receber um by-val chamado form as form. Estou dizendo que eu vou receber um objeto do tipo formulário. E vocês vão ver como é interessante isso aqui. Pronto, eu vou precisar criar aqui uma variávelzinha chamada control as control Aí eu pergunto, control é um objeto ou é uma variável primitiva? Objeto, né? Ou seja, qualquer coisa que não é aqueles primitivos, né? Inteiro, booleano, string e tal, né? É objeto. Só que esse objeto eu não preciso setar ele, tá? Eu não preciso. Porque eu vou utilizar uma instrução que eu não lembro se eu mostrei para vocês, eu acho que não, é o for each. Mas o for each, vocês vão ver como ele é bem simples de ser utilizado. Ele é assim, ó, for each, ou seja, para cada controle dentro do meu formulário, eu vou olhar todos os controles. Vou ler de novo aqui, ó. Para cada controle dentro de todos os controles dentro do formulário, ou seja, ele vai percorrer todos os componentes do formulário, todos. Label, text box, botões, checkbox, button, tudo que tiver lá. Tá? Ele vai olhar para todo mundo. Só que eu vou dizer para ele quais os controles que eu quero que ele altere, que ele mexa. Tá certo? E os outros não. E para isso eu vou utilizar um if. Nesse caso o select case não é muito interessante, tá? Mas seria assim, ó. Se o controle ponto control tape, esse controle que ele achou, se ele for igual a text box, aí eu boto aqui, ó, ou igual a uma combo box, então end if, né? Já fecho logo aqui. Continuando. Se for verdade, se ele achar uma text box ou uma combo box, o que é que eu quero que ele faça? Simples. Limpe o campo. Deixa ele vazio. Como é que eu faço? Eu digo que o controle recebe vazio. Simples assim. Aí ele vai limpar. Certo? Porém, eu vou utilizar uma outra estrutura chamada else if. É como se fosse o se não se. Tá? Se não se... se esse controle for igual a um checkbox, então, se for uma checkbox, o que é que eu quero? Checkbox, para quem não está lembrado,
é aquela caixinha que você marca o Vzinho, né? O check, né? Você marca ela. Então, quando você marca ela, ela fica true ou false. Então, eu quero que ela vá para false, que significa desmarcada. Eu tenho mais um. Else if option group. Option group é aquele grupo de opções na qual você escolhe apenas uma opção. Option group. O option group, ele é uma estrutura que vai me dar um retorno valor. Então, se eu tiver 4 opções, eu vou ter valores de 1 a 4. Tá? Se eu tiver 2, eu tenho valores de 1 a 2. Ok? E se eu não marcar ninguém? O valor é 0. Então, 0 é ninguém marcado. Então, 0. E fechou. Fechou aqui. E fechou aqui. Acabou. Essa é a estrutura. Ok? Tranquilos? Então, só para entender, o que é que ele vai fazer? Ele vai percorrer todos esses controles e vai ver. É test box? É. O que é que você faz? Limpa. Test box? É. O que é que você faz? Limpa. Limpa e limpa. Ah, o que é que você é? Sou botão. Faz alguma coisa? Não. O que é que você é? Sou botão. Faz alguma coisa? Não. E assim vai. Ele vai pesquisar todo mundo. Beleza? Ok. Vamos colocar em prática. Bem fácil, né? A gente vai para o modo de design. E aqui no botão, botão limpar, a gente vai aqui para evento, clica ao clicar, né? Isso aqui vocês já sabem fazer. E está aqui o botão, ó, private sub, limpar clique. E olha só como é que a chamada do botão é complicada. Cal, função limpar, abre parênteses, e olha só o que é que ele está esperando receber. Um formulário. Quando eu digo para vocês que todo controle dentro de um formulário é representado por um mi, ponto, nome do controle, lembra-se disso? Mi, ponto, controle. O mi sou eu, o próprio formulário. Então, quem que ele está esperando receber? O formulário. Mi. Olha aí como é complicado. Certo? Então, o mi representa o formulário. Eu não preciso dizer form, agenda. Para quê? Eu já estou dizendo, já estou passando ele como parâmetro. O próprio formulário já é o parâmetro. Tá certo? Então não precisa dizer formulário, agenda. Não. Ele. Por isso que a função genérica ela é boa. Porque eu só preciso especificar quem é que vai receber. Ok? E só isso. E eu clico aqui em salvar. Aí ele pergunta aqui no formulário. Salva. Formulário, ele vai perguntar um módulo, né? Vamos chamar esse módulo aqui de bas underline útil. Útil. Por que bas? Bas vem do basic, tá? E útil é o nome do meu módulo. É o módulo útil, onde vai ter utilitários, vai ter funções que vão ser utilitárias, tá? Então, bas útil. Ok, feito isso, o que é que a gente vai fazer? Vamos testar. Salva o formulário e vamos lá. Clica no botão limpar e olha só que maravilha.